Retornando ao programa Mais Saúde, viu que não é propaganda, são apenas assuntos pertinentes à nossa programação aqui da Canção Nova. Então, é por isso que a gente sempre convida você a fazer esse algo a mais. Eu sei que a gente está em época de crise, né, amor? Mas também a gente, quando corta o que precisa, corta o supérfluo. Vamos cortando as gorduras, né? Mas, gente, a saúde espiritual é muito importante e a sua colaboração ajuda a saúde de muitas pessoas. Mas, Dr. Roque, no primeiro bloco, falou de colesterol. Outra vez, Gisela, outra vez. E tem vários programas que eu convido vocês a pegarem lá no YouTube. Mas sabe uma outra pergunta assim muito constante que também me fazem, mas aí eu passo para o Dr. Roque? Tireoide. O que está acontecendo com a tireoide de todo mundo? Você veja só, hoje quase todo mundo, mulheres principalmente, né, aparecem nódulos na tireoide. E aí todo mundo cria uma surtado. expectativa terrível, uma loucura total. Todo mundo surta. Primeiro que se faz muito exame hoje, né? É. Antigamente não tinha aparelhos, hoje cada vez mais sofisticados, né? E aparelhos que pegam, detectam muito mais as coisas, né? Não me lembro, há muito pouco tempo que se usa fazer ultrassom de tireoide de rotina quase, né? É. E quando faz, Acha coisa. acha coisa. E, às vezes acha e deve fazer, né? Não estou dizendo que não deve, tem que fazer. Já que a Porque gente para tem achar, para a gente tecnologia. resolver. E vem esses nódulos. E aí cria uma expectativa terrível nas pessoas. Os nódulos têm importância quando eles estão acima de 1 centímetro, né? E tem todo um aspecto do nódulo que a gente tem que ver. Nódulos pequenos a gente acompanha só, mas eventualmente, quando você aparece um nódulo assim e com um aspecto, né, com um aspecto assim estranho no exame, existem características que você sabe que você No apalpar você, não, né? papá não. Não. No exame que você vê na ultrassom. Então, são características dos nódulos que fazem a gente sugerir que há necessidade de uma punção. Então, é a punção aspirativa da tireoide. Que aí por isso que tem que ser um nódulo grande, porque se for pequeno, Até você não achar. consegue puncionar. Funciona com ultrassom. Então, o cara vai lá, pega uma agulhinha, vai no nódulo, ele aspira e faz uma biópsia daquilo. E se der alguma coisa mais, quer dizer, que seja categórica, a gente vai para fazer uma cirurgia. Mas a grande maioria das pessoas, esse exame é um exame que fica meio indeterminado, sabe? Então se opta por fazer uma cirurgia e depois que termina a cirurgia, vai se analisar o material, você vê que não tinha as características de câncer de tireoide. Mas pelo menos você já extirpou, já resolveu esse problema. Por outro lado, nós já tivemos a experiência no consultório, você participou junto comigo. Até uma paciente minha também, né? Foi uma paciente sua, de rotina. De repente ela tinha um câncer importantíssimo de tireoide, tinha um nódulo maior, né? E o nódulo dela era maior ou Não, era era menor? bem no limite. É bem no aquele, é aquele limite. limítrofe, né? Punciono, não punciono. Funciona, era um câncer de tireoide. Aí tirou a tireoide e ela ficou boa. Mas é um problema que hoje, sabe, mexe com muitas pessoas. Agora, se você tem um nódulo que não é tão grande, menos de 1 centímetro, você tem que acompanhar. De repente, às vezes o seu endócrino, o seu clínico vai te dar um pouquinho de hormônio, se precisa, ele vai ajustando. Mas a cada 6 meses você vai fazendo o exame e vai vendo se esse nódulo vai aumentando. Claro, se ele aumenta, você tem que fazer a cirurgia. Isso é quando com relação a nódulos. Isso. Mas tem gente que tem a tireoide, ela é um órgão que produz um hormônio que controla todo o metabolismo do organismo. Então, que faz a queima de glicose, que faz a produção de calor e energia do organismo, que são os hormônios tireoidianos. Quando a tireoide começa a funcionar pouco, então a gente tem os hipotireoidismo, que é a tireoide funcionando menos. Quando é muito, é hipertireoidismo. Muito bom. A gente vê hoje muito frequente a ocorrência de hipotireoidismo, principalmente em mulheres menopausadas. Você vê, a mulher vai menopausando, então aí a tireoide começa a parar de funcionar. E geralmente isso se deve, às vezes, a agressões da tireoide por conta de reações cruzadas, alérgicas cruzadas, tipo aquela famosa tireoidite de Hashimoto, né? Que a pessoa tem uma infecção qualquer e o organismo produz um anticorpo contra aquela bactéria que entrou, só que essa bactéria tem a mesma conformação que a tireoide. Então, além de produzir
contra a bactéria, anticorpo contra aquela substância, produz o anticorpo também contra a tireoide. É muito interessante, é que eu acho que cabe bem falar que as pessoas que têm, porque isso aí é uma interferência genética, né? Isso aí depende, não é todo mundo que vai ter. Não é todo mundo que tem. Então, sabe uma coisa interessante? O glúten, porque a sequência da proteína do glúten que a gente não consegue quebrar, porque o glúten, na verdade o que acontece, o trigo moderno, ele tem 20 vezes mais glúten que antigamente e tem um tipo de aminoácido que é a menor porção da proteína que foi lá, que eles cruzaram para tentar achar um trigo de melhor qualidade com mais glúten, eles acabaram encaixando uma prolina, e a prolina é um aminoácido de difícil quebra. Então você acaba tendo uma sequência de proteína que não só vai parar no seu intestino inteiro, lesa o epitélio, porque a gente come, né, glúten várias vezes ao dia, muitas vezes por semana, e aí o que acontece? Ela pode, então, atravessar a parede do seu intestino e cair na corrente sanguínea. Então, quando cai na corrente sanguínea, aquilo não pertence ao organismo e o seu sistema imune é alertado e fala, chegou ali algo estranho que precisa ser eliminado. Como é que o corpo elimina aquilo que não pertence? Inflamando. Através do quê? Da criação de anticorpos contra aquela bactéria ou também qualquer coisa estranha. Eu falei bactéria de uma forma genérica. Mas olha que interessante, exatamente a sequência proteica do glúten é a sequência proteica da tireoide. Então é muito comum quando a gente pede aqueles exames justamente para ver os anticorpos contra a tireoide, quando a pessoa passa a não consumir mais glúten, eles acabam baixando. Eu tive uma paciente, que eu não sei se ela está até me assistindo, de Fortaleza, amor, que eu achei tão bacana porque ela tinha realmente um TSH muito alto, era 11. TSH é um hormônio produzido pela hipófise que estimula a tireoide. Perfeito. Produzir os hormônios tiroidianos. Então, conclusão, ela tinha muito alto esse hormônio, esse TSH, e ela pediu para a endocrinologista, posso fazer uma abordagem nutricional antes de entrar? E ela veio para São Paulo. Em 6 meses, nós conseguimos já colocar em 5, com a retirada do glúten. Então, gente, tem umas coisas muito interessantes que vale a pena realmente a gente olhar a nutrição com mais carinho. Agora, o que acontece com uma pessoa que tem a tireoide funcionando a menos? Isso. Primeira coisa é que ela engorda. Primeira coisa, que engorda. E tem até um tipo, quando a tireoide não funciona mesmo, muito pouco, chama-se mixedema, porque a pele vai ficando também toda infiltrada, tem um edema, sabe? Vai filtrando, infiltrada a boca, então a pessoa começa a falar mole, tem muita sonolência, engorda muito. E depressão com tireoide, amor, tem ligação? Tem, claro que sim, total relação. Uma das causas de depressão é o hipotireoidismo. Você trata a tireoide, melhora a depressão. Olha, gente, então, quanta coisa, né? É um então, a tireoide é uma coisa séria e olha, a gente trata a tireoide, trata esse hipotireoidismo, você pode dar arritmia cardíaca, pode dar um monte de coisa. E às vezes só um pouquinho de hormônio que você der, você estimula. Uma coisa é importante lembrar, com a idade, a tireoide vai parando de funcionar também. Claro, o organismo vai parando, até uma hora que ele para de vez e o cara morre. Então o que acontece? É muito comum o hipotireoidismo nas pessoas de idade. Então depois de 60, 70 anos, começa a ter. Então a gente tem que ir ajustando os hormônios na idade. Não resisto em te fazer uma pergunta. Faça. Se lembra que há um tempo atrás, todo remédio de emagrecimento tinha T3 e T4, esses hormônios tiroidianos, e isso prejudicou muita gente. Essas fórmulas todas que gente, cuidado, isso é um perigo, não é? Não, isso é uma bomba que você está tomando, todas essas coisas manipuladas que não tem nenhuma lógica, nada. Eles colocam hormônio de tireoide. Emagrece. Emagrece, mas também detona a tireoide. Então, gente, às vezes você está tendo um problema de tireoide por conta do quê? É porque quando você toma um hormônio, essas coisas para emagrecer que tem hormônio de tireoide, você ao tomar isso aí, você inibe a sua produção própria de hormônio. O dia que você para de tomar aquilo, sua tireoide não funciona mais. O corpo é inteligente. A tireoide pensa, bom, já que estão fazendo um trabalho por mim, para que eu vou fazer? Só que ele para definitivamente. Agora isso é o hipotireoidismo, funciona menos. A pessoa engorda, fica lenta, tem depressão, como você falou, tem problema do coração. E tem o hipertireoidismo, que não é tão frequente. Sabe, que aí, por exemplo, tem gente que tem aquele bócio, sabe, aquele papo? Sim. Isso pode ser por hipotireoidismo, pode ser por hipo, que a tireoide cresce.
No hipertireoidismo, a pessoa fica agitada, que ele tem muito hormônio. Pilhada. Fica pilhada, tem muito calor, magra, come e não engorda. Todo mundo quer ser isso, né? Mas não brinca não, isso é pior, é muito ruim também, porque você desgasta todo o seu organismo. Exatamente. Né? Você leva a arritmia cardíaca também, tem uma série de complicações que tem. Mas o mais comum é o hipotireoidismo, isso que a gente vê, a grande maioria das mulheres na menopausa, com nódulo de tireoide, tomando hormônio de tireoide. Perfeito. Né? Isso é muito comum. Pois bem, gente, então nós estamos aqui com o Dr. Roque à nossa disposição sempre para responder perguntas. Então, se você tem outras dúvidas, eu gosto muito da área de envelhecimento, porque essa cardiogeriatria nos dá não só uma visão da parte cardiológica na geriatria, a gente tem, assim, coisas incríveis, né? Porque, veja bem, o ser humano é um ser total, a gente não pode tratar um pedaço. Lamentavelmente, hoje a medicina é uma coisa segmentar demais, né? As pessoas tratam a doença e não tratam o doente. É uma coisa que a gente sempre fala, para os nossos residentes, a gente fala para todo mundo que a gente conversa nas palestras, que a gente tem que ver o doente de uma forma global, que ali que está na minha frente não é uma doença que está ali, é um ser humano que está doente, né? Então não adianta só tratar o coração. E o resto, né? Não, e depois o cara fica com 5, 6 médicos, né? Não, um do coração, do pulmão. Não. E quando ele passa mal? Que vai chamar quem? Não sabe quem chama. Exatamente. Então, já pensou um mecânico para consertar o motor, o outro mecânico a bateria, o outro mecânico a lataria? Não dá, né? Não dá certo. Mas eu gosto muito porque, e a pessoa de idade, infelizmente, ela toma uma polifarmácia, Esse né? é o problema. Então, o que eu acho muito interessante dessa abordagem, quando a gente fala da cardiogeriatria, é abordar também toda essa parte da global. Gerontologia, né? O ser humano de idade. O ser humano, né? de idade. E olha, abordar o envelhecimento como uma forma natural da vida humana. Exato, porque, gente, olha, o Dr. Roque, 66 anos, eu vou fazer 61. Ninguém, não, gente, isso é fruto de atividade física, de alimentação saudável, de hábitos saudáveis. Espiritualidade também, que é um fator importantíssimo. Fundamental. Que a gente sabe que faz parte de uma dimensão do ser humano. Exato. Então, é assim que nós temos que tratar o ser humano, como um ser completo. Meu amor, muito obrigada. Obrigado a você. Não percam, um beijo grande e até o próximo programa.